Vamos estudar phrasal verbs. Ok, esse é um tópico delicado. Se tu quer ver o mais puro suco de desespero humano, tu não precisa ver filme de terror. É só tu entrar no Reddit, acessar a comunidade r/idiomas. É um cemitério de gente travada no inglês. Todo mundo com dor de cabeça e à beira de um colapso tentando aprender o idioma. Welcome to the first episode of Reddit Drops, o nosso conselho de inglês no YouTube. Hoje a gente vai acessar alguns posts da galera no Reddit, vamos ler tudo junto, julgar com carinho, e eu vou dar um papo reto pra salvar o inglês dessa galera. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Vamos lá resgatar essa galera no Reddit? Então, bora pro conteúdo de hoje. Pretty good, so let's go to post number 1 here on r/idiomas. Ok, então nós temos aqui o post do Easy Potential 6496. Eu tô muito lascado em inglês, kkkk. Fui fazer umas questões de inglês do CACD e tô tomando um... Bom, primeira coisa de tudo é descobrir o que é CACD. O CACD, concurso de administração, uma carreira diplomata. Tá, processo seletivo, então uma prova de admissão. Ok, very good. Vou ser bem sincero, nunca escutei falar sobre esse CACD. Concurso de admissão à carreira diplomata. É um exame de alto nível com 3 fases eliminatórias. Bom, você tá falando sobre diplomacia, então obviamente tu tem que saber outros idiomas. Tá, beleza. Eu não sei como é que é essa prova, mas eu realmente acredito que precise ter um nível bem alto de inglês. Vamos lá. Já fiz a prova em 2023 e 2024 e tava indo até bem. Mas de alguma forma, eu relaxei no estudo e tô apanhando. Muitas palavras que não sei o significado, algumas bem rebuscadas, e o problema é que até agora eu não desenvolvi um pensamento em inglês. Esse aqui é um ponto que a gente vai falar sobre. Não tô conseguindo avançar nos estudos. Tá, muito bem, vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, sempre quando a gente tá falando sobre prova de proficiência, a gente precisa analisar exatamente como que é a prova e, obviamente, o nível de proficiência, né, o nível de conhecimento que tu tem do idioma deve ser compatível com o que eles estão exigindo nessa prova. Então, se a prova exige um inglês muito avançado e tu não sabe estruturas básicas, ou teu inglês intermediário, é muito provável que tu não vai te sair tão bem. Mas mais importante do que isso é tu estudar a estrutura da prova. Como eu falei antes, eu não conheço essa prova do CACD especificamente, mas eu conheço vários outros exames de proficiências, como o TOEFL, por exemplo. E eu acredito que isso que eu vou falar aqui sobre o TOEFL vai poder se aplicar um pouco para essa prova do CACD também. Sempre quando eu falo pro pessoal que precisa fazer a prova do TOEFL, é que estude a estrutura da prova, porque a prova do TOEFL, ela é uma prova que tem várias sessões e é uma prova bem extensa. Tu fica ali em torno de 3 horas e meia a 4 horas fazendo essa prova. E isso não é só um tempo estimado, porque cada sessão tem um timer, ou seja, tu acessou a prova ali e vai ficar contando um timer ali. Então, se tu não conseguir terminar tudo, tu te ferrou, basicamente. Então, além de tu ter o nível de inglês compatível com o que tá sendo exigido nesse exame, é importante que tu entenda a estrutura dessa prova. Por exemplo, no TOEFL, a gente tem uma parte que é só de reading comprehension. Então, tu vai ler o texto ali e depois vai ter as opções ali. Qual a melhor frase se encaixaria nessa parte aqui? Vai ter uma parte de listening comprehension, onde tu vai ficar só escutando ali um diálogo e tu vai ter que responder uma pergunta depois, conforme o contexto daquilo ali que tu escutou. Tem a parte do speaking também no TOEFL IBT, que é basicamente tu escutar uma pergunta ali falada em inglês e depois tu vai ter que gravar uma resposta falada pra responder aquela pergunta. Então a primeira coisa que eu vou falar aqui é estudar a estrutura dessa prova muito bem. Vamos continuar lendo aqui. Muitas palavras eu não sei o significado. A questão de vocabulário, assim, eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Eu não costumo dar aula de vocabulário. Hoje a gente vai aprender uma lista de palavras. Inclusive nos meus cursos eu não trabalho dessa forma também. Porque a melhor forma de tu adquirir vocabulário é o quê? É tu criando uma necessidade de uso dessas palavras que tu não conhece. Então simplesmente pegar uma lista de palavras ali, pouco vai te ajudar. Além disso, é muito provável que tu não vá saber exatamente todas as palavras que vão cair nessa prova. Então nesse sentido, o que eu vou recomendar aqui é o que eu sempre recomendo pra todo mundo. Aumente a sua exposição, o seu contato com o inglês o máximo o possível. Mudando pequenas coisinhas ali no teu dia pro inglês vai te ajudar a conseguir absorver e internalizar mais palavras e mais vocabulário in English. Agora, obviamente, aqui como é um vocabulário muito rebuscado, é importante que tu consiga consumir conteúdo que seja desse tipo de contexto. Então, daqui a pouco ouvir ou assistir algum podcast no YouTube, ou até mesmo ler exercícios e artigos que te ajudem com o conteúdo dessa prova. Vamos descer um pouquinho mais aqui pra ver o que o pessoal tá comentando. Não sei se vai te fazer se sentir melhor ou não. Eu tenho um amigo francês e uma vez mostrei pra ele umas perguntas do CACD da prova de francês e ele não soube responder ou não entendeu a pergunta. Oh, that's bad, man. That's not that good, no. Sim, você precisa ter um domínio do idioma, mas o mais importante é saber como responder e o que o examinador quer. Por isso esses cursinhos vendem tanto. Então, é o que eu tô falando. Não adianta ficar explorando as coisas de uma forma muito genérica. Tem que ser muito
cirúrgico ali pra esse tipo de prova. E aqui tem mais um comentário. Nat Hentram. Use o material dos nativos. Use o dicionário de inglês para inglês. Entenda as palavras nos termos deles. Busque dicionários Oxford, Cambridge Webster's. Abandone as traduções o quanto antes. O que eu sempre falo aqui no canal. Eu e o Reddit, por enquanto, estamos muito bem alinhados. Ó, isso aqui tá se conectando, ó. Abandone as traduções o quanto antes. Isso aqui está conectado com o quê? Até agora, eu não desenvolvi um pensamento em inglês. Então, óbvio, eu não sei se essa pessoa utiliza muito tradução ou não no dia a dia. Mas, se sim, esse é sem dúvidas o motivo do porquê que tu não conseguiu desenvolver o pensamento em inglês ainda. Right? Vamos ver o que mais aqui que o pessoal tá falando. Memorize e escreva um grande vocabulário. Eu não sou muito fã disso daqui, porque é aquela coisa que eu falei, né? Ficar trabalhando com listas ali não vai ajudar muito. É melhor tu aumentar o teu contato com o idioma no dia a dia. As gramáticas também para nativos. Gramáticas como o New Hathaway. Ok, good. Busque em sebos. Encontrará excelente material a preços baratos. É uma boa alternativa para conseguir adquirir um pouco mais de material, mas na internet a gente encontra bastante coisa também. Lê muito material internacional. Ó, livros, jornais, revistas, é que eu tava falando aqui. Consumir mais conteúdo, né? Free Magazines PDF, tá? Já tem ali até um recurso que o cara tá passando. Praticar a escrita, praticar o writing e o spelling. Isso aqui é muito necessário para esse tipo de prova. Não tem como escapar disso. Tá? Não adianta só ficar achando que vai aprender as coisas por osmose. Se tu não coloca em prática, isso aqui vai ser um problema. Assista filmes e séries em inglês, documentários, entrevistas, ative as legendas em inglês no modo closed captions. Ok. E acompanhe. Porém, observe que muitos trabalhos de closed captioning possuem erros, concordo totalmente. O melhor, use as online radios, como apps como TuneIn, Spotify, Winamp, Shoutcast. Busque pela categoria Talk Radio. Isso aqui é uma dica muito boa. Mas basicamente, se tu vê aqui esse comentário aqui do Nat Hentram, ele tá basicamente falando essas coisas que eu já tinha dito antes, né? De aumentar o contato com o idioma como um todo. É isso que é o importante. Não adianta tu ficar só tratando o inglês como um momento de, agora eu vou estudar inglês. Não, tu precisa fazer com que ele se torne uma parte ativa da tua rotina, do teu dia a dia, principalmente se tu quiser desenvolver o pensamento em inglês e melhorar cada vez mais, ok? Você encontrará centenas, talvez milhares de canais dos Estados Unidos, e tem muitas coisas boas. Ok. Mas muito bem, tá. Esse aqui foi o primeiro post, então, né? Estou muito lascado em inglês. Essas foram as minhas dicas. Espero que tu veja esse vídeo de alguma forma e espero que essas dicas possam te ajudar. Pelo que eu percebi, o que eu falei está muito bem alinhado com os comentários e o suporte que a galera deu ali também, ok? Pretty good, pretty great. E mais uma vez, esqueça a tradução. Pare de traduzir. Porque a tradução literal, a tradução mental, é o problema que atinge 90% das pessoas que estão tentando aprender inglês. E é por isso que elas não conseguem desenvolver o pensamento no idioma e não conseguem criar naturalidade. Ficam travados, ficam travadas. E se tu tá igual esse cara não conseguindo desenvolver o teu pensamento em inglês e travando a todo momento que tu precisa formular uma frase, tu precisa conhecer o desafio de Destrava Inglês. Em 7 dias eu te ensino como aprender a aprender inglês e se desvencilhar, desapegar, se libertar das bengalas da tradução. Custa apenas um pagamento de R$19,90 e conta com uma garantia de 7 dias. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o desafio, é só acessar englishjobs.academy ou os links aqui da descrição. Jabá do desafio de Destrava feito, vamos para a nossa segunda dúvida no R/idiomas, que é do meu xará, Rodrigo Gomes 132. Fala, rapaziada. Então, já faz um tempo que tenho sentido bastante dor de cabeça ao ter contato com qualquer material em inglês. Já estudo há 3 anos e já consigo assistir conteúdos tranquilamente, mas mesmo assim fico com bastante dor de cabeça e cansaço mental. Já não estou tendo contato com o inglês faz 1 mês, para ver se a minha mente estava tendo um burnout por causa do inglês, mas hoje tive contato novamente e a dor de cabeça voltou. Interesting. Tenho muita coisa para comentar sobre isso daqui. Eu já vou comentar agora sobre esse primeiro parágrafo, depois a gente continua. Vocês sabem que essa questão de burnout, né, quando tu tá em contato com o inglês, tu ficar mais tenso, ficar mais estressado, tem algumas possibilidades. E eu costumo lidar bastante com isso com os meus alunos, sabe? Inclusive eu tenho alguns módulos nos meus cursos de inglês. Não, minto. No curso do Starting Point, eu tenho alguns módulos que é pra justamente dar um respiro, pra pessoa parar, dar uma relaxada, dar uma refletida, né, de avaliar como é que tá sendo a caminhada de aprendizado até aquele momento ali, porque muitas vezes quando as pessoas estão estudando e aprendendo inglês, vai ter uma motivação por detrás desse aprendizado. Agora, por que eu falo isso? Porque muita gente precisa aprender inglês porque precisa passar uma prova, que nem a gente acabou de ver, ou digamos que a água tá começando a bater na bunda, meio que não teve oportunidade de estudar inglês antes, tá tentando fazer a coisa toda de uma forma meio corrida, e tudo isso acaba afetando a forma como tu vai aprender o idioma. Quando tu assimila o idioma com algo que tu precisa fazer, algo que não é natural pra ti, quando tu tem, digamos que, ligar o botão modo inglês ativado e tu não consegue tratar ele com naturalidade, isso vai te causar esse burnout a médio e a longo prazo. Quando tu tem um nível muito básico de inglês, é totalmente normal tu sentir isso, porque
porque é algo totalmente novo pra ti. Só que a questão é a seguinte, a gente precisa arranjar formas de fazer com que o inglês seja mais natural na nossa vida. Estudar inglês é necessário, obviamente, mas é interessante e muito importante a gente conseguir fazer com que o nosso cérebro interprete que o aprendizado do inglês não envolve somente trabalho, pressão e estresse. Por isso que eu sempre fico falando pra galera, e em quase todos os meus vídeos aqui, a importância de tu aumentar o teu contato com o idioma. Eu não tô falando só sobre estudo ativo, eu tô falando de forma passiva. Então tu começar a consumir entretenimento em momentos de lazer, tu começar a ter contato com o inglês nesses momentos também. Porque quando tu começa a ter esses momentos mais leves, mais tranquilos, relacionando eles ao inglês, o teu cérebro começa a naturalizar o inglês e não vai criar essa ponte exclusiva que vai tratar o inglês como algo pesado pra ti. Claro, eu não sei como é que é a história do Rodrigo Gomes, eu sei qual é o nível de inglês dele, como é que ele aprendeu o inglês até agora, mas essas são observações importantes para essa primeira parte aqui do que ele falou. Eu não tô dizendo que isso é uma coisa fácil, tá? Aprender inglês, não só inglês, qualquer outro idioma que tu queira aprender, é um processo complexo, sim, tem várias formas diferentes de aprender inglês, mas ele não deve te causar burnout. Porque o burnout é basicamente o quê? É o teu limite, tu passou do teu limite, tu não tá conseguindo mais. Então não é bom tu ter esse tipo de experiência quando tá aprendendo o segundo idioma. Tá, vamos continuar lendo aqui o post dele. Passei anos tendo contato com conteúdos em inglês que eu não queria muito assistir e sempre me forçava, isso aqui é uma coisa, me forçava a assistir algo todo dia, mesmo se eu não gostasse, só pra conseguir evoluir. A questão do forçar, que isso aqui a gente não tem muito como controlar, principalmente quando a gente tá no nível mais básico, né? Mas enfim, continuando. Também tento focar bastante nas palavras que estão sendo ditas quando estou ouvindo um áudio, mas a dor na têmpora volta. Ok, olha só, eu vou comentar um pouquinho mais aqui sobre isso, tá? É importante a gente entender as palavras, sim, é importante. Só que eu preciso comentar isso, que de novo, eu falo muito aqui. O poder do contexto. As pessoas ficam presas demais em entender cada palavra. Palavra por palavra, tudo 100%. Eu preciso dizer que essa não é a melhor prática do mundo. Aprender vocabulário é uma montanha. A gente tá falando sobre aprender palavras novas. Palavras que tu não tem conhecimento. Quando tu tá aprendendo o segundo idioma, é extremamente comum que tu não vai entender muitas palavras. Só que o que é que tu faz quando tu escuta ou quando tu lê uma palavra que tu não entende? Tu tem duas alternativas. A primeira, que a maioria do pessoal faz, é traduzir, literalmente. Não vou ficar falando sobre isso aqui de novo, porque eu tô falando isso aqui toda hora. A segunda é tentar entender pelo contexto. E é justamente nisso aqui que eu quero focar. Eu não tô dizendo pra tu simplesmente fingir que tá entendendo as coisas. Não é assim que funciona. Mas é relevante a gente dar mais importância para o contexto do que somente para as palavras em si. Porque dessa forma, através de repetição e exposição, tu vai sim conseguindo absorver e entender essas palavras, esses termos novos pelos contextos. E aqui o contexto que eu tô falando não é só uma palavra em uma frase. Se tu tá assistindo o filme, isso vai englobar a entonação da pessoa que tá falando, o visual, os gestos, a cena, o ambiente, tudo isso é contexto. E tudo isso contribui para que tu consiga interpretar e aprender o significado de uma palavra, de um vocabulário que tu não entende em inglês. Então, comentário feito, vamos voltar aqui novamente. Parece que estou pedindo conselhos médicos, mas enfim, quem já tiver passado por isso nos estudos de idiomas, se puder me ajudar seria muito útil. Gosto de estudar inglês, mas parece que a minha mente tá rejeitando. Rodrigo Gomes Xará, eu espero que tu assista esse vídeo, espero que isso possa te ajudar. Todos os comentários que eu fiz, vamos ver o que a galera tá falando aqui. Net Tantrum, a maneira de estudar inglês de forma mais passiva é através de áudio. Concordo, através de listening practice, e também é uma forma muito efetiva. O cérebro humano possui grande atividade através da audição, e por isso mesmo é uma forma eficiente de decorar coisas. Eu não gosto do termo decorar. Decorar pra mim é uma coisa que remete a quando a gente tá, sei lá, no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, enfim, tu tá numa prova, e aí tu precisa saber aquela coisa, tu precisa decorar aquilo pra conseguir utilizar aquilo ali e logo depois que passa aquela prova tu descarta. Quando a gente tá aprendendo o segundo idioma não é assim que funciona. Eu gosto muito mais do termo internalizar do que decorar, memorizar. Então um bom listening practice é escutar programas de talk radio na online radio. Isso aqui eu super recomendo, tá? É uma boa maneira de aumentar o teu contato com listening practice. Já este seu desconforto, melhor você descansar bastante. Seria um super básico. Dormir direito, no mínimo umas 8 horas por dia. Tá, isso aqui, ok. O cérebro precisa de descanso. Durante o sono, o cérebro passa por umas atividades muito importantes como limpeza de toxinas. Tá, tudo isso aqui é verdade. E sim, óbvio, né? Não preciso dizer o quão importante que é descansar conselhos médicos. Eu não sou médico, então eu não vou dar nenhum conselho médico aqui, porque eu não posso, nem devo fazer isso. Não aceitem conselhos de pessoas que não são qualificadas para dar conselhos médicos, alright? O que eu posso comentar é mais da questão didática e da questão do idioma em si. Eu acho que é importante ter uma mudança de chave aí em relação à forma como tu trata ele na tua vida. Daqui a pouco, de repente, até parar com esse
estudo mais pesado e tentar consumir isso de uma forma mais leve. Daqui a pouco tá lavando uma louça ali, deixa um videozinho no YouTube in English, vai tentando entender as coisas sem essa preocupação de entender tudo palavra por palavra, focar no contexto. Se não entender alguma coisa, isso faz parte. Quando a gente tá conversando em inglês também, isso pode acontecer. Let's change the mindset a little bit, alright? Vamos ver aqui, ó. Samuka mandou. Cara, é automaticamente mais custoso para o cérebro lidar com conteúdos em outra língua. True. Principalmente em casos onde de intensidade maior, como um vídeo de língua estrangeira sem legendas. A dor de cabeça, obviamente, não é normal. O normal seria se sentir mentalmente cansado, não com dor de cabeça. Tenta estudar somente contextos, músicas, filmes ou séries. Tá se aproximando do que eu tava falando ali da questão de tentar tratar o idioma de uma forma mais leve. Se busca complexidade, diversidade, filmes e séries não seriam uma boa. Então apelar para textos que abordem os temas que você tá querendo aprender é uma possibilidade. Os textos irão ajudar a expandir o vocabulário, enquanto músicas, filmes, séries, etc. irão te ajudar com a pronúncia, se você acha que precisa. Enfim, meu inglês ainda não está tão bem, sou ainda B1, que é o nível mais básico. Então, basicamente, o que falo é baseado no meu percurso em italiano. Porém, acredito que no fim não faça tanta diferença. Italiano, inglês, mas aprender um segundo idioma, o processo é quase que universal. E depois a gente tem o Paer falando terapia deve ajudar. É uma possibilidade. Mas enfim, aqui estão os meus comentários sobre dor de cabeça ao estudar inglês do Rodrigo Gomes. E aí, tu sofre disso? Sofre de dor de cabeça quando tá estudando inglês? Concorda com essas coisas que eu tô falando? Vamos interagindo, vai deixando aqui nos comentários, tá curtindo até agora, aquela coisa toda, mas a gente não vai se enrolar, vamos pro próximo. We still have things to cover. E o próximo post que nós temos aqui no Reddit é do OK Repair 6365. Aprender idiomas com músicas. Oh God, alright, let's see. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso. Alguém sabe como aprender inglês e italiano com música realmente dá certo? Ok, vamos lá. OK Repair. Em primeiro lugar, procure por esse vídeo aqui, tá? Teacher Rodrigo Matos, aprender inglês com músicas. Eu tenho certeza que tu vai encontrar esse vídeo aqui. A questão é a seguinte: funciona. Se tu tá tentando aprender inglês, se tu tá estudando inglês, obviamente, escutar músicas em inglês vai contribuir muito mais pro teu aprendizado do que escutar músicas em português. Mas um mito que tem aqui é o seguinte: muita gente acha que vai conseguir aprender inglês simplesmente escutando música. Eu acho que todo mundo gosta de escutar música, é algo prazeroso. Mas se tu tem essa ideia de que tu vai aprender inglês só escutando música, it's not gonna happen, man. Not gonna happen. Sejamos realistas, tá? Não tem como fazer isso só dependendo de músicas. Elas podem servir como uma ferramenta, conectado com as coisas que eu tava falando antes, né? De tratar o inglês de uma forma mais leve, consumir, se expor ao idioma em momentos de entretenimento, com certeza ajuda. Só que tem uma questão que eu falo muito quando o tópico é aprender inglês com músicas, é o seguinte: tu precisa entender que as músicas, né? As letras das músicas, muitas vezes, elas não remetem o inglês que é falado exatamente na vida real. Eu não tô falando que isso é sempre assim, mas tu já vai entender o que eu tô querendo dizer. Muitas vezes a gente tem mudança na pronúncia das palavras pra encaixar aquilo ali em um refrão ou no ritmo da música, e isso acaba afetando sim como tu vai perceber aquele idioma. Eu não tô dizendo que tu não deve escutar música pra aprender inglês. Contribui, mas não fica dependendo só disso, achando que só escutando música, milagrosamente em algum momento tu vai se tornar fluente. Não é assim que funciona, tá? Não dá pra querer ficar escapando do que precisa ser feito. Tem que estudar inglês. Pode ser curso, pode ser com um teacher, pode ser assistindo os vídeos aqui do canal, mas não tem como escapar disso. Encontre a melhor forma de aprender inglês pra ti. Não tem um método universal que é o melhor de todos. Eu fico falando aqui que eu tenho os cursos, que eu não trabalho com tradução e tal. Essa é a minha forma de ensinar inglês. Eu aprendi inglês dessa forma. E eu já ajudei muita gente a ficar fluente, a chegar também em níveis avançados de inglês dessa forma. Mas, obviamente, tem vários teachers que trabalham com tradução. Essa é a minha opinião. Eu não tô dizendo que, o trabalho do fulano não presta porque ele trabalha com tradução. Se tu acha que pra ti vai funcionar, essa é a minha perspectiva, ok? So, yeah, that's it. Vamos voltar aqui. Esse aqui foi uma pergunta um pouquinho mais... um pouquinho mais curto. Vamos ver o que a galera tá comentando. Só com música, não. You see what I'm talking about, man? A música pode te ajudar a adquirir vocabulário, consolidar o vocabulário, pronúncia e listening. Deve ser algo complementar a métodos ativos como escrita e fala. Estamos muito bem alinhados até agora, eu e o Reddit. Entendi, obrigado por esclarecer minha dúvida. Você tem algum método bom? Eu estou com dificuldade. O que eu faço é conversar por texto com o IA. Ok, bom, vídeos sobre IA que mais tem aqui no canal, né? Assistir filmes, séries e ouvir músicas. Por enquanto, o meu estudo se resume a isso. Conversar com texto por IA, tipo assim, é melhor que nada, entendeu? É melhor que nada. Ajuda, principalmente se estiver no nível básico.
mas interessante para IA mesmo é o speaking practice, né? Eu diria que o melhor método ativo é conversar por IA, a não ser que você seja rico pra caramba e consiga um professor 24 horas por dia, 7 por dia. Isso aqui não vai acontecer, né? Isso aqui não vai acontecer, até porque eu acho que nenhum English teacher vai trabalhar nessa escala aqui. Eu, pelo menos, não faria isso. My God, tem coisa pra caramba aqui. Tá, a gente não vai ler tudo, tá? Mas vamos ver mais um comentário aqui. Taka Colin. Olha pra mim. Ajudou no período ali de básico intermediário pra construir vocabulário e listening. Usar também para shadowing. Já falamos muito sobre shadowing aqui no canal. É uma metodologia muito boa pra tu praticar o idioma, ok? Porém, você não fica fluente ou aprende um idioma só com música. Tem que passar por estudar gramática, speaking e tudo mais. Porém, sem dúvida é um método que te ajuda muito a evoluir e a construir vocabulário e referência. É basicamente o que eu tava comentando aqui então, né? Eu acho que estamos muito bem alinhados, tô gostando daquilo que a galera tá falando. Por enquanto, não estou vendo ninguém defendendo tradução, which is good. That's good, alright. Mas muito bem, novamente, espero que te ajude esses comentários. A galera parece estar bem ativa aqui na comunidade do r/idiomas também, ajudando com dicas boas. But good. Então sim, escute músicas em inglês, nenhum problema com isso. Eu adoro escutar música em inglês, tem vários artistas que eu gosto, mas aí gosto varia muito. E até agora, o vídeo tá te ajudando de alguma forma? Te identificou com alguma dessas dúvidas aqui, com essa galera aqui, ou com alguma das coisas que eu falei, dessas dicas? Se sim, não esquece de smash like. Já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Bora pra mais uma? Let's go. Então temos aqui o Several Pi 58. Como estudar phrasal verbs? Ok, esse é um tópico delicado. E é muito importante ter um amplo vocabulário de phrasal verbs. Os mais usados. Estou estudando inglês e pretendo em 1 ano começar a fazer entrevistas em inglês para vagas de trabalho gringo. Uma das dicas que me deram era estudar phrasal verbs, mas parece que são infinitos. Oh God. E não sei como estudar, memorizá-los. Vamos comentar sobre isso agora mesmo. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer aqui, isso aqui não é para te desmotivar pra te assustar, tá? Mas eu tenho as minhas opiniões sobre várias coisas sobre o inglês. E na minha opinião, phrasal verbs são as coisas mais difíceis, as coisas mais complexas. Então não é tempo verbal, não é conjugação de verbo, são os phrasal verbs, tá? Por quê? Phrasal verbs são basicamente um verbo que ele é composto de mais de uma palavra. Ali vai ter uma conjunção, uma preposição que vem logo após, enfim. A grande questão que, na minha opinião, torna os phrasal verbs complexos de entender é que muitas vezes tu não vai conseguir entender eles pelo contexto. Geralmente, quando a gente não entende alguma coisa, o que a gente tenta fazer? A gente tenta ali decodificar no contexto, e muitas vezes esses phrasal verbs, além de ter uma infinidade deles, que são muitos mesmo, muitas vezes tu não vai conseguir entender eles. Tem alguns que são mais fáceis de entender e mais utilizados, mais frequentes, outros nem tanto. E aí, o que vai acontecer? A forma que tem pra tu aprender phrasal verb é tentativa e erro. Tem um PDF enorme de phrasal verbs, eu nem sei quantas páginas ele tem, que eu tenho salvo, que eu utilizei ele no vídeo do Notebook LM, o vídeo do Claude, né, lá nas plataformas de inteligência artificial. Tá lá a lista com a descrição pra que serve, qual que é o significado, mas a questão é, tu nunca vai saber todos os phrasal verbs. E em relação à importância deles, sim, eles são extremamente importantes. Não é que isso não aconteça no português, mas em inglês, o pessoal utiliza muitas expressões idiomáticas e phrasal verbs. Então tu não vai escutar todas as coisas sempre perfeitamente com aquelas palavrinhas designadas para aquela conotação. Não, é phrasal verb direto. Vou dar um exemplo aqui. Get. O verbo get. Cara, eu não sei quantos phrasal verbs tem. Get up, get down, get off, get on, get in, get out, get going. E em cada um desses phrasal verbs aqui, às vezes eles vão ter uma relação entre si, mas dependendo do contexto, tu não vai conseguir entender eles, sabe? Então, a dica que eu vou dar aqui é principalmente se tu estiver conversando com alguém e tu escutar uma expressão que tu não entende ou até mesmo um phrasal verb. Pergunte pra essa pessoa ou coloque a definition no Google, que seja no ChatGPT, sei lá, pra tu pegar a definition e examples de onde tu pode utilizar esses phrasal verbs. Porque se tu tiver contato somente uma vez com esse phrasal verb, é muito difícil que tu vá conseguir internalizar ele e já sair utilizando, tá? Então, de novo, tudo vai se resumir ao que eu já tava falando antes. Aumente a sua exposição ao idioma e não fique com essa preocupação de querer aprender todos os phrasal verbs ou o máximo de phrasal verbs possível, porque isso é uma coisa que precisa acontecer de forma natural. Se tu não tiver exposição ao idioma, dificilmente tu vai conseguir aprender muitos dos phrasal verbs que existem. Mas voltando aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. I'm curious. DB up to no good. Phrasal verb é um vocabulário igual
igual a qualquer outro. Verdade. Se você aprendeu que run é correr, você aprende que put up with é tolerar e assim por diante. Tá tendo uma oversimplification aqui. Não tá totalmente errado, tá? O que o DB Up to No Good está falando. Mas, de novo, né? Precisa ter prática. Unlikely Bonus 4980. Vamos ver aqui. Acho que o melhor é ir estudando eles aos poucos em contexto. Context is king. Por isso acho bom seguir um bom textbook, para saber o que e em que ordem estudar algo. Simplesmente pegar uma lista infinita de phrasal verbs e decorar não é muito eficiente, seria muito confuso. Eu já falei isso antes, né? E eu vou dizer uma coisa, tá? Isso aqui é principalmente pra quem tem um nível mais básico a intermediário. Não fique tão preocupado assim com os phrasal verbs. Tem várias coisas antes, né? Já que tá falando aqui da ordem cronológica, aqui do que aprender primeiro. Phrasal verbs são, sim, conteúdos mais de intermediário pra avançado. Então, é importante tu saber como formular uma frase corretamente antes, ordem de adjetivos, como conjugar os verbos, present, future, past, present perfect. Tudo isso é muito importante tu conhecer antes de tu ficar focando somente em phrasal verbs. Phrasal verb por phrasal verb não vai servir pra muita coisa. Tu precisa saber como conjugar eles, porque, afinal de contas, eles são verbs, então eles podem ser conjugados. Pra tu conseguir ter a utilização otimizada dos phrasal verbs, tudo isso que eu falei é muito importante. Comece pelos básicos, aqueles que você encontra em qualquer textbook do básico ao avançado. Se você conseguir bons materiais de estudo, você vai aprender muitos phrasal verbs sem nem perceber que são phrasal verbs. That's totally true. E outra forma de aprender é com muita leitura. Para entrevistas de emprego, você pode até mesmo estudar com um bom livro de Business English. Ok, temos aqui uma dica um pouco mais tradicional. Dá pra treinar phrasal verb com a inteligência artificial também, tá? Eu não vou ensinar isso agora aqui, porque eu já tenho vídeos falando sobre isso. Coloca aí Inteligência Artificial Teacher Rodrigo Matos, tu vai encontrar uma penca de coisas. Use gramáticas para nativos, eu já tô pulando pro último aqui, tá? Use gramáticas para nativos, dicionários também, Oxford. O pessoal tá preso nos dicionários, né? Não é que não são coisas boas, tá? Dicionário funciona, mas se tu colocar, tá aqui uma dica, tá? Ao invés de tu ficar somente utilizando o dicionário, pode colocar esse comando na barra do Google. Define, abre aspas, coloca o termo que tu quer entender in English, fecha aspas. Dá o Enter, ele vai te dar uma Dictionary Entry, que é basicamente a definição do dicionário. Essa foi a questão sobre os phrasal verbs. Não se desespere, não se desespere. Do not worry, do not fret. E phrasal verbs estão aí, a gente vai aprendendo eles aos pouquinhos, alright? Mas para complementar essa questão dos phrasal verbs aqui, né? Essa pessoa tá começando a se preparar para entrevistas de emprego, vagas na gringa, aquela coisa toda. Se tu tem uma entrevista de emprego no teu horizonte, in English, igual esse cara aqui no Reddit, e tu tá apanhando porque tu não consegue nem formular frases básicas, o teu problema é a tua fundação. Se tu não tem uma boa base lá no começo do inglês, phrasal verb acaba se tornando algo que nem vai ter tanta utilidade assim pra ti. O Starting Point é o meu passo a passo focado exatamente em construir a tua base gramatical pra tu nunca mais passar vergonha montando frase em uma entrevista de emprego. É o meu curso de nível básico pra quem nunca estudou inglês antes ou quem ainda tem muitas dúvidas extremamente básicas e que tá muito bem conectado com a filosofia do desafio de Strava Inglês, de não ficar dependente da tradução e aprender a pensar em inglês. Se quiser aprender um pouquinho mais sobre Starting Point, é só acessar englishdrops.academy ou acessar os links aqui na descrição. Let's move on, temos mais uma aqui. R/Idiomas Altruistic Bag 3080. Dá pra sair do zero e chegar em B2 até 2 anos? Preciso para um intercâmbio e sou zerado no idioma. Quer dizer que a água bateu na bunda, não é mesmo? Alright, tá. Só pra não deixar o pessoal com dúvida aqui, ó, já vou deixar aqui, ó. Tabela de níveis de inglês, caso tu não saiba o que é o tal do B2. A1, iniciante, beginner. A2, básico. B1, intermediate. B2, avançado, upper intermediate. C1, proficiente avançado, C2, fluente proficient. Então agora que tu conhece essa tabela aqui dos níveis de inglês, a gente pode continuar. Esse cara aqui está no B2, que é um avançado, o que de cara já é um pouco confuso, porque se tu é zerado no idioma, como é que tu é um nível B2? I don't know, let's find out what's up. Fui aprovado em uma faculdade muito boa e o intercâmbio de lá também é excelente, porém, para participar é necessário ter pelo menos nível B2 de inglês. Pera aí. Eu tinha lido errado, tá? Dá pra sair do zero e chegar a B2, tá? Ok, good. Eu já comecei a fazer cursos aqui, mas a real é que estou praticamente zerado no idioma. Queria saber se alguém daqui já conseguiu sair do zero e chegar nesse nível e como fez pra chegar. Oh boy. Ok, let's talk about it. Bom, vamos lá. Eu vou falar uma coisa que eu já falei antes aqui. O ideal é que tu não espere a água bater na bunda igual quando surge uma oportunidade de intercâmbio que tu foi aprovado pra uma universidade fora pra começar a estudar inglês, alright? Porque isso por si só já vai acrescentar um
nível de estresse e uma pressão que vai acabar impactando nos teus estudos. Mas altruistic bag, o que eu vou te dizer? Tudo é possível. Anything is possible. Agora, é uma coisa fácil? Definitivamente não. Tu vai ter que colocar o inglês como uma prioridade definitiva na tua vida para conseguir chegar nesse nível. E aí eu sempre abordo a questão de que as pessoas são diferentes, cada um tem dificuldades e facilidades para coisas diferentes. Pode ser que tu tenha facilidade pro idioma e, de repente, até em menos tempo tu consiga chegar nesse nível. Mas pode ser que não também. Mas uma coisa que nunca dá pra desmerecer é a questão do empenho. Se tu realmente te empenhar, colocar o inglês na tua rotina todo dia, porque tu não vai poder ter folga do inglês se tu quiser desenvolver e chegar no nível B2 em até 2 anos, vai ter que falar muito, vai ter que ler muito, vai ter que consumir muito conteúdo em inglês. Se não for dessa forma, não vai ser possível, eu acredito, tá? Então, uma resposta bem curta e direta. É possível? Sim. Se tu te dedicar. E se tu não te dedicar, nada na vida que a gente não se dedica, a gente não consegue. A não ser ganhar na loteria, mas isso não tem nada a ver com o processo de aprendizado de segundo idioma. Bom, vamos ver aqui o que o pessoal comentou. Financial Ad comentou: é possível, você precisa ter uma postura muito ativa de aprendizagem. Não basta só ficar imerso assistindo, lendo e ouvindo música podcast. Você precisa usar o idioma ativamente. Eu tinha falado. Eu não tô lendo essas coisas antes, tá? Essas respostas aqui. Porque tá aparecendo, né? Eu tô falando as coisas e parece que o pessoal tá repetindo aqui, mas tá dando essa coincidência, tá, gente? Foque na construção de vocabulário. Aprenda as palavras mais frequentes do idioma, que já vai cobrir boa parte do que você lê, ouve e fala. Foque também nas palavras acadêmicas. Se tu tá indo pra fora pra estudar em uma faculdade, realmente isso aqui é uma coisa importante. Focar na parte acadêmica também. E claro, pratique muito a fala. Construa suas frases da própria cabeça para te forçar a pensar no idioma. Good advice. Fale essas frases em voz alta e repita quantas vezes forem necessárias para aprimorar a pronúncia e treinar o músculo da face. Isso aqui é muito importante, na verdade, essa dica. A gente só tem essa resposta aqui. Isso aqui faz muito sentido, tá? Porque muitas vezes o pessoal não para pra pensar, mas tu aprender o idioma envolve muita coisa. Não é só internalizar vocabulário e saber utilizar as construções gramaticais. Quando tu treina os teus músculos, né, existe também uma questão de aprendizado motor dos teus músculos ali, de tu aprender a pronunciar, fazer sons e utilizar sons que a gente não utiliza no português, como o famoso the ou tá. Esses são sons que a gente não tem em português. Se tu não treinar isso ativamente, tu não vai conseguir pronunciar as coisas da forma correta e vai fazer com que o trabalho do teu cérebro para internalizar esses termos novos seja muito mais maçante, tá? Então é importante sim pensar as coisas e externalizar, tá? Da mesma forma que eu digo que é importante tu não externalizar as traduções, tem coisas que são importantes externalizar, verbalizar quando tu tá aprendendo inglês, que é o inglês em si, alright? Então essa aqui foi uma dica muito boa, tá? Mas de um modo geral, altruistic bag, exposição ao idioma, todo dia. Espero que tu já tenha começado, porque foi postado há 22 minutos atrás, então there's still time, ok? Bora pra mais um, que esse aqui eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Key Condition postou: galera, vocês usam alguma IA para estudar inglês? Estamos num canal especializado em inteligência artificial para aprender inglês. Tava pensando em assinar algum plano de alguma IA para ter conversas com as IAs. Eu uso aquela função do chat para conversar, mas acaba o limite muito rápido. Quais vocês recomendam? Quais são as melhores IAs? E como vocês estudam por elas? Alright, I love this one. Vou aproveitar isso aqui já para falar sobre o último vídeo que eu gravei aqui, que é um vídeo sobre o Sesame AI, que é uma inteligência artificial focada somente em speaking. Não tem texto, nada dessas coisas. Key Condition: se tu quiser conversar com a IA, Sesame AI. Eu coloquei ela como top number 1 para speaking practice. Não tem outra melhor até agora, tá? É minha opinião. Tem várias outras. Tem o Claude, agora tem um modo de voz muito bacana também. O Gemini é muito bom também. Okay? O ChatGPT, it's alright. Mas tu acaba tendo que pagar para ter mais acesso e poder utilizar por mais tempo. O Sesame AI, ele ainda é um produto em fase beta, digamos assim. Na verdade, é um projeto de pesquisa, mas já tem vários reviews de muita gente falando sobre o Sesame AI aqui no YouTube. Então, a minha resposta para esse tipo de prática em específico: Sesame AI para a prática de speaking in English. Essa é a primeira coisa que eu tenho para te dizer. Claro, se tu quiser criar material de estudo, Notebook LM, totalmente. O Claude também é bacana para tu ter um speaking, principalmente pela função de transcrição dele, que também já tem vídeo aqui no canal, que tu consegue ver tudo ali de forma muito clara, tudo que tá sendo falado, né? Tu tá escutando ali o Claude falando contigo e lendo tudo em tempo real. E da mesma forma, conforme tu vai falando, ele também vai transcrevendo tudo. As outras IAs também têm essa função, mas eu particularmente gosto mais dessa função de transcription do Claude. Mas vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Eu uso o Claude.
Ok. Eu uso o Claude junto com o livro Basic Grammar in Use. Tiro fotos de 2 páginas, explicação de exercícios, peço para o Claude me dê uma base para resolvê-los e mergulho. Quando eu erro um exercício e não entendo porquê, interajo com a IA e ela vai me explicando. Converso com ela como se estivesse falando com um professor de verdade. Isso tem sido bem produtivo para mim. Espero ter te ajudado. O Claude tem um modo de aprendizado ali também que é bem bacana. Então, essa daqui é uma dica pretty amazing. Muito bom. E como você avança? Tem algum critério? Tem estudado o Essential Grammar in Use. Tá, então o pessoal tá utilizando, né, como fonte alguns livros ali, PDFs, enfim. Nossa, esse aqui tá muito grande, eu não vou ler. Tá, deixa eu ver o outro aqui, ó. Tem um aplicativo que uso chamado Be Confident. Eu gosto muito, mas é pago. Você consegue falar por mensagem de áudio escrita, fala a sua pronúncia e corrige a gramática. Isso pelo WhatsApp deles. Pelo app, você consegue falar com a IA como se estivesse em uma ligação. Você escolhe o sotaque, entre outras. Personalizações, né? Whatever. Eu já ouvi falar desse Be Confident. Não fiz um vídeo sobre ele ainda. Farei se rolar uma proposta de parceria. De repente eu faço. Alright. Mas por mais que eu não tenha utilizado ele, tem algumas plataformas que eu vi alguns vídeos sobre, né? São aplicativos, na verdade, né? De inteligência artificial pra tu praticar conversation e tal. A minha opinião sobre isso é a seguinte. Até em função de... Falando sobre o Sesame e o Claude, entre várias outras aqui que eu já tinha abordado no canal, é aquela coisa que eu sempre falo. É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta. Eu, sinceramente, acho que não tem necessidade de tu pagar um aplicativo tendo acesso a aplicativos, a plataformas grátis. Ou simplesmente até mesmo utilizando a função grátis dessas plataformas. Não acho que tenha necessidade de tu pagar um aplicativo pra isso. Porque assim, esses aplicativos e a inteligência artificial, por mais avançada que ela esteja no momento, vai cometer erros. E a grande questão é que tu não tem um professor junto contigo. Eu não tô dizendo que tu precisa pagar um professor, tá? Calm down. O que eu tô dizendo é que quando ocorre algum erro, ou se eventualmente a inteligência artificial alucinar, como tu tá aprendendo inglês e tu não tem proficiência nesse idioma, é possível que tu vá repetir ou mimetizar esses erros. Então tem alguns problemas envolvidos aí quando tu está aprendendo inglês por conta própria utilizando a inteligência artificial. Não é uma coisa que ocorra 90% das vezes, mas é algo que a gente deve considerar. Continuo afirmando que eu não vejo necessidade de tu pagar um aplicativo para praticar speaking. Tá, ó, eu uso o Claude gratuito para conversar, ok, good. Eu acho que o ChatGPT versão gratuita é o suficiente, é o que ela tava usando agora, né, que ela tinha falado antes. Grok do X, já tem um vídeo sobre o Grok aqui também, né. O Grok é bacana porque ele tem muita questão de personalização, a voz, a forma como ele vai falar contigo e tal, tu consegue personalizar muito bem ali. Tá, aqui tem muita coisa, eu não vou ler tudo isso. Enfim, eu acho que tá respondido, né? Várias IAs pra aprender inglês, pra estudar inglês. Se tu quiser praticar speaking, Sesame AI. Para criar conteúdos, Notebook LM. E assista os vídeos. Eu tenho uma playlist aqui no canal, IA English Drops. Todos os meus vídeos cobrindo inteligência artificial para aprender inglês estão naquela playlist. Ali na página do canal, lá embaixo, é só dar uma procurada que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer um ótimo uso desses conteúdos. Good! E já que a gente tá falando sobre inteligência artificial, para tu não torrar o limite grátis da tua plataforma de inteligência artificial de escolha, e o melhor, para tu conseguir extrair o máximo da IA para realmente ter práticas boas de conversation, de speaking practice, eu vou te recomendar o English Drops Academy AI Speaking Lab, que é o meu mini curso onde eu te ensino a utilizar qualquer plataforma de inteligência artificial para melhorar o teu speaking. Te ensino o que é um prompt, como montar um prompt para ter conversas relevantes com a inteligência artificial, além de, obviamente, também te passar um prompt mestre que tu pode editar e adaptar ele pro teu contexto de vida e pra tua necessidade. Então para de ficar pagando um monte de plataforma de inteligência artificial e torrando os teus limites à toa e participe do AI Speaking Lab. Se quiser conhecer um pouquinho mais, como de costume, é só acessar EnglishDrops.academy ou o link aqui na descrição. Perfect! Great. Vamos para mais um? O último, ok? Prometo. Let's go. Funny Armadillo 946 postou: tentar pronunciar a frase, mesmo errando no começo, me ajuda a assimilá-la? Estudante de inglês. Resposta curta e objetiva: sim. Olá, grupo. Tenho uma dúvida. Se, em vez de apenas tentar assimilar a pronúncia da frase ouvindo, eu tentar pronunciá-la também, isso me ajudaria a assimilar melhor a própria frase e, assim, entender mais rápido? No primeiro momento, pego palavra por palavra da frase. No segundo momento, vou juntando as palavras da frase. No terceiro momento, falo a
frase inteira de maneira fluida. Muitos comentários pra fazer sobre isso. Inclusive coisas que eu já tinha falado antes aqui no vídeo. Primeira coisa que eu tenho pra te falar é o seguinte, tá? É quase que um ditado popular. Não tem como tu começar uma atividade perfeitamente. Tu não começa nada na tua vida fazendo de uma forma bem feita, digamos assim. Ou seja, erros irão acontecer. E a gente precisa utilizar esses erros como oportunidades de aprendizado. Quem já assiste o canal aqui um pouco mais de tempo sabe exatamente do que eu tô falando. Então sim, pronunciar as coisas, por mais que seja de uma forma errada no começo, não tem problema. O problema é a gente não tentar aprimorar isso ao longo do tempo. Esse é o primeiro comentário que eu tenho pra fazer em relação a esse tópico aqui. Vamos ver o que a galera está falando. Consistent hand. Você faria a mesma pergunta se você estivesse aprendendo a tocar violão? Errar é parte essencial do aprendizado. Unlikely bonus. Sim, desde o início é imprescindível treinar a fala mesmo errando. Errar é normal e isso vai acontecer muitas vezes durante seus estudos. Se você for iniciante, comece com frases simples e curtas, não com frases longas e complexas. E principalmente, não se preocupe, tá? Isso aqui é eu que tô falando, não se preocupe com a velocidade. Tem muita gente que fica preocupado com a velocidade porque quem é fluente fala tudo muito rápido. Ok, velocidade é uma coisa que se adquire de forma natural e gradual. Foque em aprender a pronunciar as coisas de forma correta e principalmente treinar os sons que não são tão familiares pra ti. Comece com essas frases simples e vá aos poucos fazendo mais complexas ou longas conforme for avançando nos estudos. Esse aqui é o percurso natural, né? A progressão gradual. Pegue algum material com áudio para o seu nível e repita a pronúncia da pessoa. Fale várias vezes até conseguir falar sem se atrapalhar. Treinar a fala e falando errado vai criar vícios errados. É aquilo que eu tinha falado antes, entendeu? Não tem como tu começar falando perfeito. Eu falo isso por experiência própria, eu falo isso porque eu dou aula de inglês há mais de 12 anos. Se tu ficar com medo dos erros, tu simplesmente não vai aprender inglês. That's pretty much it, man. Por isso eu sugeri material com áudio, para que ele possa imitar a pronúncia. Imitação é algo muito importante, tá? Parece algo errado, né? Mas a gente começa, principalmente quando a gente não tem uma base do idioma, a gente começa imitando, para depois que a gente consegue assimilar melhor esses sons, aí sim a gente vai colocando um pouquinho mais da nossa personalidade, os nossos trejeitos, na forma como a gente fala inglês. Mas no começo a gente precisa de um guia, um norte de pronúncia. Então sim, a gente vai começar imitando. Textbooks com áudios, podcasts com script, videoaulas, etc. Ok. Não pratique a fala. Falar errado só reforça o erro. Não é à toa que eu conheço pessoas que estudam há 1 ano já e erram grotescamente a pronúncia das palavras básicas. Porque essas pessoas ficaram falando desde o primeiro dia e criaram o hábito de pronunciar erroneamente várias palavras. E para consertar depois que a pronúncia errada está no modo automático, dá muito mais trabalho. Esse povo não sabe o que fala aqui nos comentários. Oh my god, Up to No Good is on freaking fire. Deixa eu comentar sobre isso. Eu concordo em partes com o que o Up to No Good falou ali em relação a reforçar os erros. Vários alunos chegam pra mim com vícios de linguagem, só que daí tu precisa entender uma coisa. Quando tu tá tendo aula com o professor, a função do professor é justamente te guiar e te corrigir, não só enfatizando os erros, mas também enfatizando as coisas boas que tu faz pra tu conseguir te sentir mais motivado, que é o que eu sempre faço com os meus alunos nos cursos e nas aulas particulares. Só que não praticar a fala, falar errado só reforça o erro, tipo, tu não vai começar de forma perfeita. Tu precisa sim praticar a fala. Só que por que eu estava falando sobre essa questão de aula com o professor? E se tu tá sendo autodidata e estudando por conta própria, é aquilo que eu falei antes. Não é que tu não vai ter um norte, mas tu não vai ter ninguém pra te corrigir, pra te ajudar a melhorar nesse processo. Então, esse é um problema que muitas pessoas que estudam sozinhas vão ter. Precisa ter uma skill, uma habilidade a mais, que é tu conseguir identificar os erros ao longo do tempo e ir corrigindo eles por conta própria. Então, essa é uma desvantagem de não ter aula com o professor. Mas, enfim, eu não tô falando que só aulas com o professor é a forma correta de estudar inglês, né? Eu conheço muitas pessoas que aprenderam inglês sozinho, jogando videogame. Eu considero até que essas pessoas têm um inglês melhor que o meu. De novo, aí também entra naquela questão de facilidades, dificuldades de cada indivíduo, alright? Respondendo novamente aqui, tentar pronunciar mesmo errando no começo. O no começo aqui é muito importante. No começo não tem problema, porque faz parte do processo de aprendizado. Agora, também precisa desenvolver essa habilidade de conseguir ir te corrigindo e melhorando essa pronúncia aos poucos, ok? And that's it for this one. E se tu quiser praticar, ter um espaço para praticar, conversar em salas de bate-papo divididas por níveis, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana diretamente comigo, tu pode acessar o Discord do English Drops Academy, que é a nossa comunidade de estudos que faz parte do English Drops Club e do English Drops Reservoir. Fazem parte da área de membros aqui do canal. Tem vários
benefícios de tu te tornar membro aqui do canal. Se tu tiver mais interesse, é só clicar no botãozinho que tem aqui embaixo para se tornar membro. Eu já gravei um videozinho ali falando sobre todos os benefícios, aulas exclusivas da English Jobs Academy, descontos nos cursos, enfim, tem muita coisa lá. Então, se tiver interesse, só clicar aqui embaixo ou no link no comentário fixado, vai encontrar tudo lá. Mas muito bem, então esse aqui foi o nosso primeiro Reddit Drops. Esse aqui é um novo formato que eu estou testando, gostaria muito de saber a tua opinião, tá curtindo até agora? Esse vídeo aqui é pra ser uma mistura de educacional com entretenimento. E se tu curtir esse vídeo, pode ser que eu faça mais episódios como esse no futuro, alright? E lembra do que eu tinha falado antes ali sobre o Sesame AI? IA 100% gratuita, sem limite de uso, pra tu praticar o teu speaking. Fala de forma super natural, é a inteligência artificial mais parecida com o humano falando que eu encontrei até agora. Fica o convite pra tu assistir esse vídeo. Aprenda a utilizar o Sesame AI. Eu tive uma discussão sobre vários pontos, né, de dificuldades que o pessoal tem aprendendo inglês, principalmente brasileiros que estão aprendendo inglês como segundo idioma. Então, se tu quiser assistir esse vídeo, é só clicar aqui do lado. Eu tenho certeza que tu vai curtir ele. Alright, so that's pretty much it for today. Hope you enjoyed the video. I'll catch you guys in the next one. And as always, happy English learning.